quadro citando sobre a morte, a gente gostaria de passar alguns exemplos exatamente sobre a questão daquilo que estávamos falando, da necessidade da destruição do corpo físico. E os Espíritos nos passam este conhecimento, nos dando o exemplo que acontece na fabricação do vinho e também até da própria cachaça, né, que é mais conhecida. Então a gente dá esse exemplo que a cana, ela tem que passar pelo processo de moagem pelas engenhocas para deixar ali o seu líquido, que é conhecido como caldo de cana ou agarapo, né? E depois disso, ela é encaminhada para um recipiente, onde ela vai a fermentar, ser retirada dela as impurezas que ainda permaneciam, como pedaços pequenos de bagaço, uma espuma que ela solta por cima na sua fermentagem. Então, quer dizer, toda essa coisa grossa, essa coisa densa, pesada, é retirada. E assim somos nós também, né? Nós também temos que passar pelo processo da morte, do desencarne, sair desse corpo físico, né? E passar por essa depuração, essa lapidação que acontece com todos nós. Outro exemplo, a gente vê quantos móveis, quantas vasilhas de utilidade, como cesta, balaio, muitos enfeites feitos pelo bambu. Só que se o bambu não for cortado, não for colhido, não for rachado e não for trabalhado, não há como dar a utilidade de todas que ele pode oferecer, né? E assim é conosco também. Nós temos a necessidade de passar por esse processo de livrar desse corpo denso, esse corpo físico, e crescermos cada vez mais, como você dizia há pouco, né? O espírito, ele tende a crescer. E quanto mais velho, quanto mais experiente, muito mais sábio, muito mais amor e muito mais capacidade até de doar, de ajudar, né? Ele chega a um ponto de sensibilidade, com capacidade de mais compreensão e tudo mais. O negócio é encarar ela como se fosse trocar de pelo, né? Exatamente. Porque na verdade o espírito, você pode pensar na reencarnação. Você vai renascer, vai voltar aqui de novo, porque talvez você tenha que renascer muito para a sua evolução. Isso. Não é isso? É. Então, na verdade, você volta para cá de novo, não tem negócio não, É. você nunca morre. Mas a cada vez que você volta, como eu disse há pouco, você é mais depurado, é mais conhecedor, mais preparado, né? E é isso que explica, muitas vezes, a gente vê na escola, que às vezes o professor passa uma matéria e tem aluno que, por mais que se explique, ele tem dificuldade de entender, de fazer a matéria. Enquanto outro, por exemplo, você passa uma matemática e você fica abismado de ver, fala, pô, um garoto tão jovem como a gente acompanhou esses tempos atrás, até na imprensa, na televisão estava aparecendo um garoto que era um gênio na matemática, né? Outra pessoa um garoto que com 10 anos de idade tocava pior, não que era uma maravilha. Agora, como que se explica isso se não fosse através das reencarnações, né? E essa depuração que a pessoa passa, quer dizer, ele se livrou de muitos corpos físicos, né? Somente Deus pode precisar quantos, mas é através disso. É a gente encarnando, reencarnando e cada vez aprendendo mais, cada vez avançando mais, cada vez se tornando mais sábio, mais depurado, mais puro. Mas existe o remédio para o medo da morte, existe? Pois é, como você disse há pouco, né, é a própria morte, né? Porque a própria experiência passando pela morte é que a gente vê. Eu tenho até um exemplo meu que eu gostaria de passar. Eu, na minha infância, com todos os meus familiares, a coisa que eu mais temia era perdê-los para a morte. Como as pessoas dizem, porque ninguém perde ninguém, né? E de repente
se foram pai, mãe, irmãos e numa família de 8 pessoas, somente no lar, sobraram só 2, que é eu e minha irmã. E eu vi que isso era um medo que eu sofria por antecedência, que não é como eu pensava, né? Então Deus tem sempre jeito para tudo, e tudo no momento certo acontece da melhor forma possível, e todos superam numa boa. Cai bem aqui um quadrinho, né? Morremos em demasia, ainda este medo da morte. Que tal a projeciologia para censurar esse esporte? Isso. Eu recomendaria, né, todos os conhecimentos, tudo aquilo que leva a esse entendimento, porque a gente vê que desde quando o mundo é mundo existe esse fenômeno, né? Se a pessoa explorar bem essa parte de sair, projetar, na última hora, para não sentir, não sofrer muito, ele pode usar disso. Exato. Eu costumo dizer que a gente, em todas as partes, a gente é como se fosse intimado a comparecer numa delegacia, e se a gente vai numa boa, a gente sofre menos. E eu quero dizer com isso, com a aceitação, porque se você resistir, de uma forma ou de outra você vai, só que você vai algemado, apanhando, judiado, né? Vai mesmo, né? Isso. Agora, se você falar, não, tudo bem, já que eu tenho que ir, eu vou, aí você já vai evitar todo aquele processo de sofrimento para você mesmo, né? E assim é a morte, assim são as coisas da vida. Se você aceitar, você vai com menos sofrimento. Agora, se você permanecer muito apegado ao corpo físico, à família, aos bens materiais, aí você está no momento do desencarne, sofrendo com o seu corpo físico bastante danificado, mas devido a você estar agarrado a isso e ao apego aos materiais, então você está resistindo e passando por sofrimentos desnecessários, né? Nesse sentido aí, quanta ajuda nós estamos prestando aos nossos irmãos que se curam, né? Eles estão apegados, muitos deles apegados ao corpo, tem que ser doutrinado, como você bem o faz, né? Com certeza.